Boa noite, meus irmãos. A semelhança do pregador de ontem, eu vou pedir licença para tirar a máscara aqui. Meus irmãos, é uma alegria poder voltar a este lugar em circunstâncias tão boas, não é? Que eu posso perceber daqui que não tem ninguém respirando através de aparelhos, não é? Diferente lá da minha realidade de local de trabalho, onde temos ali pessoas que dependem, para respirar, depende de um aparelho mecânico para estar efetuando aquele trabalho. Então, olhando daqui, apesar das máscaras, né, que nos impede um pouco, dificulta um pouco, mas louvado seja o Senhor, porque estamos aqui todos em paz, para contemplar a beleza da santidade do Senhor, através da contemplação da palavra. E também de maneira especial quero saudar, né, a igreja virtual, né, que se encontra aí do outro lado da tela. Quero dizer que o momento em que você estiver assistindo essa mensagem, que as bênçãos reservadas do Senhor para essa igreja também possa ser partilhada com você. Amém? Hoje nós teremos uma mensagem impactante. Irmãos, o tema de hoje eu considero muito especial. Eu passei a semana toda refletindo no texto, meditando e fazendo algumas associações, e aí eu peço assim que, se Deus conceder pelo menos 10% do que Ele ministrou no meu coração, eu conseguir transmitir para a igreja, já vai ser uma bênção. E eu sei que eu vou começar a falar aqui, então para isso eu quero humildemente suplicar ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo nessa hora. Por isso, eu quero que, em nome de Jesus, curvemos as nossas frontes para falarmos ao Senhor nosso Deus. E vou me ajoelhar aqui para expressar a minha humilhação diante da potência do céu. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer de maneira especial por essa noite que nos é concedido, onde nós podemos aqui estar, ó Pai, com saúde, respirando, ó Deus, sem mecanismos mecânicos, a não ser o que foi dado a nós. Que nessa hora, Senhor, encha os nossos corações da unção do Espírito Santo, Pai. Não só para falar, Senhor, mas também para ouvir e estar desejoso de fazer a Tua vontade. Amém. Ministra no coração de cada adorador que está ouvindo, assistindo ou contemplando, ó Deus, essa mensagem. Que o mensageiro se esconda atrás da Tua palavra, para que o Senhor possa falar por intermédio dela. Amém. Essas bênçãos eu rogo, agradecido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu poderia estar trazendo alguns temas aqui relacionados a tudo aquilo que estamos vivendo hoje. E por falar nisso, sabe qual é a temática que mais tem se pregado nesses últimos 3 meses? Alguém arrisca aí? Qual é a temática que mais tem se pregado nesses últimos 3 meses? A volta de Jesus, amém? Amém. Amém. A volta de Jesus está sendo um tema recorrente aí nas mídias sociais, e se estão nas mídias, estão chegando até a população, não é? Isso impacta os nossos corações de saber que essa temática, que até então era tão pouco falada no mundo cristão em geral, hoje está sendo amplamente divulgada. Ainda há pouco eu fiz uma pesquisa lá, eu coloquei lá no Google, volta de Jesus. Sabe quantas referências apareceram? Eu até anotei aqui para não perder a pontualidade. 99 milhões e 400 mil vezes aparece ali na descrição o termo a volta de Jesus. Isso é motivo dos nossos corações vibrar, porque eu me lembro dos pioneiros que, quando eles começaram a pregar a respeito da volta de Jesus, é verdade que eles entenderam ali de forma errônea a questão do evento, mas o que embalou o continuar do movimento foi a pregação de que tema? A volta de Jesus. Se está acontecendo de novo, é porque Cristo de fato está para voltar. E aí eu faço menção ao nome que Deus me deu para colocar no canal. E alguém lembra aí o nome do canal? Plenitude dos Tempos. E vai chegar o momento da gente trabalhar aqui essa temática de forma pontual, de forma textual, porque de fato, irmãos, eu não tenho dúvida de que estamos vivendo uma nova plenitude dos tempos.
e Jesus brevemente rasgará as nuvens dos céus para buscar aqueles que são seus. Amém? Bom, mas dentro da temática da volta de Jesus, que é um tema central, outros temas circundam esse tema central. E esses outros temas que circundam o tema central, que é a volta de Jesus, nós podemos ver ali o tema, por exemplo, da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, como a semelhança do que aconteceu, ou ainda mais intensamente do que aconteceu lá no Pentecostes. Também nós podemos ver a questão ali do alto clamor, que na verdade é uma sequência dessa temática. Também a sacudidura ali entre do joio e o trigo, onde o trigo permanece firme na rocha, que é Cristo Jesus, e o joio é lançado fora como palha seca. Que eu e você venhamos a ser trigo no celeiro do Senhor, e não como palha que o vento sopra e carrega. Amém? Bom, outros temas, eu vou fazer aqui 5 perguntas, que cada pergunta dessa poderia servir de um tema, certo? Presta atenção, são 5 perguntas, e cada pergunta dessas poderia servir de um tema para nossas reflexões hoje. Olha só essa pergunta: que relação há entre a crise causada pelo coronavírus e o desenrolar dos eventos finais? Consegue perceber? Qual é a relação que existe entre aquilo que temos vivido ou vivenciado nesses últimos meses, causado aí pela essa virose, e o desenrolar dos eventos finais? Seria uma pergunta para destacarmos e trabalharmos. Uma outra pergunta: o que levou Daniel a orar de forma tão sublime, registrado ali no capítulo 9 do seu livro? Daniel orou de forma sublime, não é verdade? E qual foi a motivação de Daniel? A gente pode perceber, até adiantar essa resposta, que a proximidade do fim do cativeiro foi que levou Daniel a orar de forma tão intensa e de forma tão sublime. Não seria também o caso de que nós, ao percebermos a brevidade da volta de Jesus, também não orássemos de forma tão sublime como Daniel? Uma outra pergunta. Uma terceira pergunta seria: quais são as evidências bíblicas da proximidade da volta de Jesus? Sabe? E eu consegui catalogar pelo menos 12. Ou melhor, eu intitulo essa temática de 10 mais 2. Por que 10 mais 2? Porque 10 argumentos eu consigo ver de forma cristalina na Bíblia. Um outro tema, seria o 11º, eu consigo ver se cumprindo em nosso meio através dos testemunhos inspirados, através do dom profético. E um 12º seria em relação a uma teoria que anda perdurando aí o meio cristão, que é a teoria do 7º milênio. E a igreja tem trabalhado combatendo, outrora considerando, mas a temática ela está sendo divulgada amplamente aí nos meios digitais. É a temática da teoria, por isso que eu não incluo entre os 10, porque não somo com os 10, porque é uma teoria, não é? Então eu intitulo essa palestra em 10 argumentos mais 2 da brevidade da volta de Jesus. Uma outra pergunta importantíssima: se você souber a resposta para essa pergunta, louvado seja o Senhor na sua vida. E a pergunta é: você sabe qual é a verdade presente? Você sabe qual é a verdade? E mais, saber a verdade presente e saber como está firmado nela? Irmãos, eu demorei praticamente uns 6 meses estudando essa temática. Fui lá para os livros proféticos, os livros de testemunhos, e percebi que há uma ampla ministração ali, uma ampla apresentação dessa temática, verdade presente. E aí fiquei curioso para saber qual é a verdade presente e principalmente como está firmado nessa verdade. E por fim, o outro tema que poderíamos estar trabalhando era como se preparar para a tão bendita esperança de todo cristão, que é a volta de Jesus. E nesse ponto, eu também consegui catalogar 14 pontos, sem margens de erro, para estarmos aí nos empenhando para esse grande e bendito evento, que é o segundo advento. Porque não adianta nada Jesus voltar, está próximo, vai voltar, se não estivermos preparados, não é isso? Isso me incomodou muito.
Sabe, Naldo, e esse ministério que a gente está implementando, que é o Ministério das Mídias, para alcançar os nossos irmãos que estão em casa e os visitantes, eu percebo que em meu coração, ele já começou a produzir frutos. Por quê? Porque na ocasião em que foi ministrada aqui aquela apresentação sobre fé, e a fé não vacilante, por motivos de circunstâncias, eu não pude estar na igreja. E eu queria muito estar, mas através do recurso, eu consegui ouvir e absorver a mensagem, e eu fui ricamente abençoado por aquela ministração. E aí eu percebi naquele ponto que você tocou assim, olha, saber a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, de nada vai valer se você não permitir que a Bíblia te transforme, ou o autor da Bíblia te transforme. E aquilo foi impactante para a minha vida. Então, essa mensagem de hoje também, ela tem esse propósito de não te informar, não te impactar emocionalmente, mas te trazer para mais perto da Bíblia, te trazer para mais perto de Jesus e fazer de você, de fato e de verdade, uma nova criatura. Amém? Então, sem mais delongas, vamos então entrar no texto dessa noite. Efésios capítulo 6, o versículo 12. Livro de Efésios, ou a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. 12 e o 13 também. Todos acharam? Amém. Amém. Mais uma vez, com a Bíblia aberta, oremos ao Senhor. Pai, aqui estamos, nos despindo ao Deus de nós mesmos, querendo, ó Deus, nos revestir da Tua glória. Que a Tua luz brilhe em nós e que a Tua palavra, ó Pai, fale aos nossos corações através do Teu santo e bom Espírito. Esteja à vontade para passear no nosso meio e fazer morada dentro de nós. Eu rogo em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, verso 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Queridos, o verso termina dizendo que Deus quer que eu e você estejamos firmes. Amém? Amém. Amém. E para isso precisamos nos revestir com as armaduras de Deus. No restante do texto vai dizer quais são essas armaduras. Quais são os itens dessa armadura. E me chama a atenção que a armadura começa pelo cinto. E é o cinturão da verdade. Porque se não estivermos alicerçados na verdade, de nada vai valer a nossa teologia, o construir da nossa experiência. Mas se estivermos firmados na verdade, como aqui diz, o cinturão da verdade, nós podemos prosseguir, certos de que o Senhor prevalecerá contra as hostes do mal. Mas eu quero que você se detenha, a princípio, no início do verso, lá do verso 12, que diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Esse pedaço do trecho, ele é fácil de entender. A semelhança do que acontece ao longo da Bíblia, que tem coisas na Bíblia fácil de entender. Tem coisas que exigem um pouco mais de investigação. Mas quando diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é fácil de entender. Quer dizer que nós não precisamos lutar, ou não temos que lutar contra pessoas. Sabe? Quando aquela pessoa que porventura perdeu o emprego nessa situação, e aí fica chateado com o responsável pelo setor pessoal, pelo o empresário, não é? E aí fica com raiva do empresário, fica com raiva da pessoa que causou aquela situação. Não, a nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas. Quando o nosso cônjuge nos aflige com alguma situação da vida, ainda que sem querer, nós temos que entrar na situação certo de que, lembrando disso, que a nossa luta não é contra o cônjuge, é contra as potestades e principados do mal, né? E assim vai, é com o nosso colega. Ainda ontem, olha para você ver a situação, eu estava elaborando esse sermão, e eu estava de plantão essa noite, e aí eu estava trabalhando, e, irmãos, é porque o nosso tempo é curto para eu contar experiências que a gente tem vivido ali, mas é um frenético. A nossa rotina mudou drasticamente. E aí, alguns conseguem
se equilibrar diante da situação. Outros reagem de forma diferente. E ontem eu fui afligido, vamos dizer assim. Fui, como se diz, né? Pisar no meu calo. E eu elaborando na mente essa mensagem. E aí eu tive que lembrar, na hora da crise, na hora da situação, no quente ali, eu tive que lembrar a minha luta, o impacto aqui, a batalha não é contra o meu colega, é contra as forças, os principados e potestades. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no quente, no frio, né? Na paz, a gente lembra desse verso. Mas o que a gente tem que lembrar é no quente, é na situação, não é verdade? Amém por isso, se lembrarmos. Mas o texto também continua dizendo assim que a nossa luta não é contra a carne, ficou claro, mas é contra quem? Os principados e as potestades. E o que significa isso? Principados e potestades. Você deve se lembrar que Jesus, em certa ocasião, falou assim: aí vem o príncipe desse mundo, e eu nada tenho com ele. Por 3 vezes, e todas as 3 vezes é registrada no livro aí do Evangelho de João, ou no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, é esse texto que diz que Jesus fala assim: olha, aí vem o príncipe das trevas, e eu nada tenho com ele. Também no capítulo 16, no versículo 11, no capítulo 12, no versículo 31, ele dá as mesmas referências. O inimigo, ele o reporta como príncipe desse mundo, na ocasião. Mas você deve se lembrar também de Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim, não precisa abrir, eu vou mencionar aqui: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se o inimigo, ele tem um principado, onde o próprio Cristo reconhece, Jesus, ele é o príncipe da paz. Ou seja, ele também tem um principado, e é o principal dos principados. Amém? Então nós temos que reconhecer que nesse mundo tenebroso existe um grande conflito, onde as forças de principados e potestades eles atuam. E as potestades? O que seria as potestades? As potestades nada mais são do que os agentes dos príncipes. Então aqueles que se filiam ao príncipe desse mundo faz parte da potestade desse mundo. Mas os súditos ou as potestades que se filiam ao príncipe da paz, então são considerados principados ou potestades do príncipe da paz. Então nós podemos perceber que existem agentes trabalhando ou para o bem ou para o mal. E nesse conflito entre o bem e o mal se desenrola aí o grande conflito. Nesse ponto dos principados e as potestades, se destaca 3 coisas. Dentro do princípio das potestades se destacam 3 coisas. Primeiro, todas as potestades, eles foram criados por Deus, quer sejam os bons ou sejam os maus. E parece soar estranho para nós, quer dizer que Deus criou o mal? Não, Ele criou os anjos, e os anjos decidiram se tornar o quê? Maus. Mas Deus foi quem os criou. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, também capítulo 2, verso 10. Segundo, em relação às potestades, todas as potestades estão sujeitas a Deus. Mais uma vez, quer sejam as potestades do bem, quer sejam as potestades do mal, todas elas estão debaixo da jurisdição ou debaixo estão sujeitos a Deus. Isso também não pode ficar com dúvida. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 22. E por fim, as potestades do mal, elas foram derrotadas por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Todas as potestades do mal, elas já foram derrotadas na cruz do Calvário. Até a cruz, Satanás tinha o título de príncipe desse mundo.
Mas depois da cruz, Jesus resgatou esse principado, e agora ele não mais tem esse título, porque Jesus, além de ser o príncipe dos príncipes, o príncipe dos principados do bem, ele agora é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém? Isso não pode deixar de fazer parte da nossa vida, da nossa mente, em saber que as potestades do mal, eles já são derrotados. Não é que eles serão derrotados, eles já são derrotados. Amém? Então até aqui nós podemos perceber que a nossa luta, ela não é contra a carne, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra os principados das potestades. E por fim, estamos no meio de um grande e terrível conflito. E ontem a gente fazendo culto em casa, culto familiar, me chamou a atenção a frase de Iago. A gente estava fazendo culto, eu tentando imprimir na mente das crianças ali, de Patrícia também, uma lição. E aí, antes de orar, Iago falou: papai, deixa eu falar uma coisa. Não sei se Patrícia vai lembrar dessa ocasião. E ele falou assim: papai, com o inimigo a gente não pode brincar, porque ele não está de brincadeira. Irmãos, se uma criança de 5 anos de idade consegue ter esse discernimento de que o diabo não está de brincadeira, meu Deus, o que eu posso pensar senão que estamos de fato no fim dos tempos, não é? E de fato ele não está de brincadeira. As pedras estão clamando e as crianças estão pregando pelo poder da palavra. Queridos, esse mundo, ele está sendo abalado. Não podemos negar isso, não podemos fugir dessa realidade. Esse mundo está sendo chacoalhado. E esse chacoalhar, ele pode sim estar sendo da parte dos principados das potestades do mal, porque tem causado morte, tem causado sofrimento. A gente viu aí recentemente a questão daquela explosão, que as pessoas não têm segurança nem dentro das próprias casas. Irmãos, que é isso? Eu vi, vocês podem ter visto também a babá com a criancinha dentro do prédio, nas alturas, se achando protegidas, foi lá ver o que estava acontecendo, e a bomba poca lá e arrebenta tudo. Meu Deus, que terrível. A gente não tem segurança nem dentro de casa. Ou seja, o que Iago disse é verdade, o inimigo ele não está de brincadeira. Mas eu quero frisar um outro aspecto dessa situação. Apesar de as potestades estarem causando um abalo, uma sacudidura, um chacoalhar na terra, um abalo na terra, eu quero que a gente veja isso aí no livro de Hebreus, no capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. E foi esse texto, em especial, que eu praticamente tive que investir a maior parte do tempo de meditação. Hebreus capítulo 12, o versículo é o 25 até o 29. E aí a gente vai ler pausadamente. Amém? Temos em mente o seguinte: as potestades do mal, ele tem causado um abalo na terra, uma sacudidura na terra, até o ponto que Deus permite. Mas também, veja só que texto espetacular. Hebreus capítulo 12, versículo 25 em diante. Diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Verso 26. A voz do qual abalou então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Nós vamos dar continuidade na leitura, mas esse texto para mim foi impactante, porque aqui diz que uma voz abalaria não só o céu, não só a terra, mas também o céu. E essa voz, se a gente for considerar o contexto, essa voz é a voz de Jesus. Jesus está afirmando através do seu servo que ele, em determinado momento da história, ele abalaria não só o céu, por último, mas ele abalaria também a terra. Será que é difícil a gente considerar que Deus também, além de estar permitindo que a terra seja abalada, como temos percebido,
ele também está exercendo a sua obra de abalo. E com qual objetivo seria esse? A gente pode ver. Olha só o verso 27. E esta palavra ainda uma vez mostra a remoção ou a mudança das coisas abaladas, como coisas feitas, para que as inabaláveis permaneçam. Irmãos, olha só, tudo aquilo que pode ser abalado, será abalado. Para quê? Para que aquilo que não pode ser abalado, permaneça. É isso que diz o texto. Eu vou repetir. Tudo o que pode ser abalado, será abalado. Para que aquilo que não pode ser abalado, permaneça. Mas o que é que nesse mundo pode permanecer? Vamos ver aí o verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Desde quando entramos na temática do tempo do fim, essa última palavra aí, temor, ela deve fazer parte do nosso vocabulário. Por quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? O texto nos diz que é chegada a hora do juízo. Mas agora, irmãos, nós temos autoridade na Bíblia para dizer que temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a conclusão do juízo. Amém? Estamos na conclusão desse juízo. Porque do tempo que começou, pelo que temos visto, e de fato estamos na conclusão desse juízo. Eu vou repetir de novo. Tudo aquilo que pode ser abalado, será abalado. Para quê? Para que aquilo que não pode ser abalado, permaneça. E de acordo com o texto que lemos, a única coisa que o texto nos diz aqui que pode ficar inabalável é o reino de Deus. Aqueles que tiverem o seu coração firmado no reino de Deus, também não será abalado. Porque é uma cadeia. Se eu me apego às coisas abaláveis, naturalmente serei abalado, serei derrotado. Mas se eu me apego àquilo que não pode ser abalado, naturalmente aquilo que não pode ser abalado torna para mim uma plataforma firme e segura para prosseguirmos. Amém? Amém. Será que nós temos, quando dizemos assim, Deus está abalando a terra, será que Deus está permitindo tudo isso para que sejamos abalados? Nós temos exemplos na Bíblia de Deus abalando essa terra, e a gente vê também o cuidado e a proteção de Deus. Mas eu quero responder com os irmãos o porquê Deus permite tudo isso. Por que Deus permite que a nossa terra seja aí abalada? Aí a resposta é o seguinte: para mostrar que as coisas desse mundo não vão permanecer. Amém? Por que, Senhor? O Senhor permite que essas coisas tenham acontecido no nosso mundo. Ontem nós tivemos a oportunidade ali de passar na escola de Levi, e Levi falou assim: olha, vocês estão fazendo uma homenagem para os pais, e eu quero também fazer uma homenagem. Aí Levi falou assim: olha, eu quero pedir a Deus e dizer para vocês que Jesus breve voltará e que logo essa pandemia vai passar. Porque a gente percebe a sinceridade das crianças e o desejo de que de fato essas coisas passem. Mas há um pregador no nosso meio que diz assim: para que as coisas melhorem, elas precisam piorar muito. Entende essa questão? Para que as coisas de fato melhorem, elas precisam piorar muito. Ou seja, para que Jesus volte e nos conceda um reino de glória eterna, sem pandemias, algumas coisas precisam acontecer para nos abalar, para nos ajudar a voltarmos para Deus. E esse é o motivo porque Deus permite que tantas coisas aconteçam, para nos fazer entender que as coisas desse mundo, elas vão passar, e o que de fato permanecerá é o reino de Deus e a sua palavra. Eu consigo me lembrar também de Mateus 24:35, quando diz assim: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso nos traz um conforto em dizer, em nos orientar, que se estivermos apegados àquilo que não pode ser abalado, nós também seremos inabaláveis. Eu quero que os irmãos abram. Antes disso, eu vou dizer aqui os exemplos
se porventura os irmãos não conseguiram se lembrar. Os exemplos na história terrestre em que Deus abalou esse mundo. Lembra lá do dilúvio? O que é que foi aquilo senão um abalo da parte de Deus? Não é verdade? Mas nem por isso o povo dele deixou de ser protegido. Aquele que se atentou para as suas promessas foram protegidos. Se a gente se lembrar também da história de Sodoma, um episódio ali também no Gênesis, ali vai dizer que aquela região, aquela que nós conhecemos ali por nome, né, a cidade de Sodoma e Gomorra, também foi abalado. E choveu fogo do céu da parte de Deus. Deus abalando aquela região para mostrar que as coisas desse mundo, elas não vão permanecer. Amém? E o exemplo mais clássico, que está mais próximo de nós, é o exemplo de Jerusalém. Cidade santa, terrestre, cidade da igreja de Deus, também recebeu um abalo da parte de quem? Da parte de Deus. É verdade que foi o exército romano que esteve ali, mas tudo permitido por Deus. E ali se cumpriu a profecia de Cristo de que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus chora sobre Jerusalém. E a gente conhece a história. Mas o que eu quero dizer com esses 3 exemplos é que Deus pode sim abalar a terra em que vivemos para nos conceder um recado, para fazer entendermos de que as coisas desse mundo, elas não vão permanecer para sempre. E que a única coisa que vai permanecer é o reino de Deus e a glória do nome do Senhor. Eu quero que os irmãos abram para finalizarmos aí o Salmo 51, para nós vermos aqui uma palavra de conforto para o nosso coração mediante essa informação. Enquanto os irmãos abrem aí essa referência bíblica, Salmo 51, verso 10, eu quero fazer menção aqui da história de um homem que eu conheci lá no hospital. Eu não vou divulgar o nome dele, porque eu não permiti autorização para falar, mas enfim, é um homem já com certa idade. E aí, para as pessoas que não sabem, né, a maioria dos irmãos aqui sabem que eu trabalho na área da saúde, e aí nós estávamos ali na nossa atuação ali na área da enfermagem e também da fisioterapia. Tinha um homem internado lá no nosso hospital de campanha, né? No hospital que recebe só pacientes de coronavírus. E aí quando eu cheguei para receber o plantão, ele já estava lá. E aí eu cheguei todo paramentado, como todos os outros, só com a menção aqui dos olhos para fora. E aí eu cheguei para dar os cuidados àquele homem que já estava internado. Antes que ele desse a oportunidade para eu me apresentar, de eu o saudar ali, antes de eu abrir a boca, ele falou assim: não era para ser assim. Eu não, doutor, porque está todo mundo paramentado, para eles ali, para os pacientes, todo mundo é doutor, né? Ele falou: doutor, eu não sei como é que foi que eu consegui, que eu peguei esse vírus. Eu não sei como é que eu peguei esse vírus. Eu fiz tudo certinho, eu não saí de casa sem necessidade, eu usei máscara, eu passei álcool gel, e ainda assim, mesmo assim, essa virose me pegou. Não era para ser assim, doutor. Eu fiz tudo certinho. Sabe o que estava acontecendo com aquele homem? Aquele homem estava sendo abalado. A estrutura daquele homem estava sendo abalada. E a gente podia ver na afeição dele, na agonia dele. E aí eu pude falar algumas coisas ali com ele, falar que não era culpa dele em si. Mas no decorrer do plantão, ele via a gente lá e para cá, cuidando dos outros pacientes que estavam em piores situações que ele. Ele pelo menos estava podendo falar, se expressar. E outros nem entubados nem podiam se expressar. E lá para a madrugada, ele me chamou e eu fui dar assistência para ele, é a minha função. E aí quando eu cheguei para ele pegou a minha mão e botou a minha mão na cabeça dele. Eu falei: que foi, seu fulano? Ele: olha, eu sei que vocês estão muito ocupados aí, mas eu queria uma coisa de vocês. Pois não, eu estou aqui para servir você, o senhor e os demais. Ele: eu quero uma coisa que eu acho que só você vai poder me dar aqui agora. O quê? Uma oração. Lembra, Patrícia, que eu te comentei? E eu, na correria, uma agonia, o plantão pegando fogo, e o paciente está aqui pedindo oração. E eu me lembrei: esse homem está sendo abalado.
Ele está suplicando por ajuda. Deus permitiu que eu estivesse aqui nessa hora, nesse momento, nessa hora de agonia aqui do plantão. Eu não vou poder negar esse favor a esse homem. E aí a gente pôde orar ali, pau quebrando lá, meus colegas correndo atrás de soro, de remédio, de parada cardíaca e orando pelo paciente que suplicou aquela situação. Irmãos, e aí esse paciente ele ficou 26 dias internado. Ele foi para casa, venceu o coronavírus, amém? Venceu o coronavírus, foi para casa. Eu peguei o endereço dele, infelizmente ele não é daqui de Conquista, ele é de fora, como a gente tem recebido muitos pacientes de fora. Mas eu peguei o contato dele, a gente desenvolveu uma amizade, e sabe, um dos últimos dias, antes dele sair, ele falou assim: olha, no início eu achei que essa doença, essa virose, que eu estava tão agoniado que eu fui acometido, eu achei que essa virose foi para a minha morte, que eu estava com ânsia de morte, falta de ar. Eu pedi para vocês aumentar o oxigênio, vocês falavam assim para mim, já está no máximo, depois daí só o tubo. E eu não via mais solução para mim, eu achava que eu ia morrer. E aí passou, essa agonia, ele melhorou continuamente, melhorou e saiu. Mas antes dele sair, ele falou: olha, no início eu achava que essa doença era para minha morte. Mas agora, ao sair de alta, eu percebi que essa doença, ela veio para me abalar e é para a minha vida. Porque eu conheci pessoas aqui dentro que eu nunca imaginava que existiria. E ele fez menção a mim ali e falou: olha, eu nunca sabia que poderia existir pessoas como você. E a glória e a exaltação só e toda a Cristo. E ele falou assim: olha, eu sei que cristãos como você não falam o nome de igreja, mas eu quero saber, o senhor é de igreja, não é possível. E eu quero saber onde é a sua igreja, porque quando eu sair daqui, eu quero ir lá na sua igreja testemunhar. Amém? E eu falo: louvado seja o Senhor, porque Deus, Ele está abalando pessoas, irmãos. Eu um dia desse fui abalado, e louvado seja Deus porque eu estou aqui. E o Deus que a gente serve é um Deus que, a semelhança do que aconteceu no dilúvio, abalou o mundo, mas Noé e a família dele permaneceu firme. Abalou Sodoma e Gomorra, mas Ló está aqui nas páginas da Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, é registrado como justo. Abalou Jerusalém, mas aqueles fiéis cristãos que se atentaram para a voz profética não pereceu. Amém? Então, pessoas estão sendo abaladas, nações estão sendo abaladas, o mundo está sendo abalado, mas nós temos a promessa do Senhor que aqueles que se apegarem àquilo que não pode ser abalado permanecerá. Amém? E eu creio muito nisso. Por isso Deus primeiro ministrou em meu coração essa mensagem, para que então pudesse ter condições, pelo Espírito, de ministrar o coração daqueles que estão aqui presentes, e também daqueles que estão, porventura, nos acompanhando no conforto do seu lar, na palma da sua mão. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Então, eu quero fazer um apelo para os irmãos nessa hora. E o apelo está aí no livro de Salmo, conforme eu pedi para os irmãos abrir. No Salmo 51 e no verso 10, o verso é o 10. Salmo 51, o versículo 10. E aí diz assim, é o salmista Davi, na sua angústia também, no momento em que ele estava sendo abalado, ele diz assim, ele se expressou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Esse era o pedido de Davi, esse também é o desejo que temos, e o meu apelo é que todos nós tenhamos também, a semelhança de Davi, esse desejo, que Deus crie em nós um espírito inabalável, para poder resistir no dia mau. Como eu falei, vai ser possível que em tempos de tranquilidade, a gente não sinta as turbulências. Afinal de contas, a turbulência lá fora é o parente do vizinho que adoeceu, é o parente da irmãzinha de não sei das quantas lá que perdeu o emprego. Mas quando o abalo é individual, quando é o abalo da nossa vida, irmãos, eu sei o que é isso. É o momento de nós individualmente nos entregarmos aos pés do Senhor e ser revestido dessa onipotência única e capaz de nos tornar inabaláveis. Amém? Amém.
Se você aceitar esse convite, eu quero que os que estão aqui presentes, se coloquem de pé, que nós vamos agora entoarmos um cântico congregacional para expressar todo o nosso louvor. E aqueles que estão em casa, eu quero apelar para que você, ao ouvir esse louvor, que você possa fechar os seus olhos. É um ato simples. Feche os seus olhos, medite nessa canção. E eu vou estar orando aqui em espírito, em silêncio, para que Deus ministre em seu coração ainda mais. Amém? Deus consegue.
Amém. Feche seus olhos ou permaneça com eles fechados para orarmos ao Senhor. Pai, não precisamos falar mais nada, Senhor. O Senhor já ministrou em nossos corações o teu recado. Agora, Senhor, nos ajude a viver essa mensagem. Certo, ó Deus, de que se nos apegarmos a Ti, nada nesse mundo poderá nos abalar. Certo de que o Senhor nos atende conforme o Teu tempo e conforme a Tua vontade. E certo também, Senhor, que a vontade do Senhor é o que há de melhor para nós. Nós entregamos, ó Deus, a vida dessa congregação em Tuas mãos, a vida da nossa família, das famílias que aqui estão representadas, Senhor. Também as vidas, ó Deus, que estão nos acompanhando por intermédio desse canal de comunicação espiritual. E que tudo, ó Deus, seja para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos preparados quando o Senhor voltar. Enquanto isso não chega, ó Pai, nos ajude a vivermos em paz com aqueles que nos cercam. Eu rogo agradecido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.